esses textos, o grande equívoco consiste aqui em atribuir um privilégio ontológico ao indivíduo já constituído para poder dar conta de sua gênese e de seus caracteres definitivos. A partir dessa perspectiva, o princípio de individuação constitui uma arquê à qual recorremos para explicar a quidditas do indivíduo consumado, num processo desdobrando-se em etapas sucessivas. Princípio de individuação, operação de individuação, surgimento do indivíduo constituído. Esta maneira de sequenciar o tempo da individuação deixa de fora precisamente a ontogênese da realidade em proveito do ilusório e fantasmático indivíduo, obliterando o vir a ser de sua realização, único ponto de vista capaz de reconhecê-lo por meio do processo de individuação, ao invés de compreender a individuação a partir do indivíduo. Com essa alteração de perspectiva, aspas, a individuação corresponde ao aparecimento de fases no ser, que são fases do ser. Não é uma consequência depositada à margem do devir e separada, mas é a própria operação consumando-se. Só podemos compreendê-la a partir dessa sobressaturação inicial do ser homogêneo e sem devir, que em seguida se estrutura e devém, fazendo aparecer indivíduo e meio segundo o devir, que é uma resolução das tensões primeiras e uma conservação de tais tensões sob a forma de estrutura. Em certo sentido, poderíamos dizer que o único princípio pelo qual poderíamos nos guiar é o da conservação do ser através do devir. Essa conservação existe através dos sucessivos equilíbrios. Fim de citação. Nesse sentido, fases são um desdobramento do ser em fases do devir, um defasamento do ser pré-individual. De maneira correlativa, para pensar com Nietzsche, o devir de multiplicidades importa, inicialmente, deixar de considerar a sinonímia entre ser e substância, forma ou matéria. O ser é, antes, algo como um sistema tenso, um sistema de forças irredutíveis à unidade, que jamais permanece estável nem idêntico a si mesmo, mas impele sempre para além de si, em ritmos que tanto podem ser vertiginosamente rápidos, quanto tão lentos que aparecem como imobilidade. Na fase inicial do seu pensamento, Nietzsche denominou isso que eu estou aproximando do sistema metaestável, das Ur-Eine, o uno primordial. Essa hipersaturação do ser pré-individual em fases do devir não pode ser pensada também para Nietzsche a partir da função lógica identitária cumprida pelo verbo ser, pois a individuação assim pensada resulta sempre em unidade simples. É algo bastante parecido que lemos em Simondon, aspas, a unidade característica do ser individuado e a identidade que autoriza o princípio do terceiro excluído não se aplicam ao ser pré-individual, o que explica que não se pode recompor o mundo com mônadas, inclusive ajustando-lhes outros princípios, como de razão suficiente para ordená-los em um universo. A unidade e a identidade só se aplicam a uma das fases do ser posterior à operação da individuação. Essas noções não podem ajudar a descobrir o princípio de individuação. Não se aplicam à ontogênese entendida no sentido pleno do termo, quer dizer, como devir do ser, enquanto o ser se desdobra e se defasa no individuar-se. Em termos de Nietzsche, gostaria de ler a seguinte passagem, aspas, todo indivíduo, eu não tenho como fazer uma tradução, não me ocorreu uma tradução melhor do que esta, interatua, o verbo que o Nietzsche usa é mitwirkt, na totalidade do ser cósmico, quer saibamos disso ou não, quer queiramos isso ou não. Fim de citação. Essa perspectiva de apreensão e compreensão do real é facilitada para Nietzsche se tomamos como ponto de partida o espantoso fenômeno do corpo, unidade de organização. Portanto, mais do que unidade,
e mais do que substância. Aspas, não se pode admirar até o fim o corpo humano. Não se sabe como ele se tornou possível. Como uma tal imensa reunião de seres vivos, cada um dependente e submetido ao mesmo tempo, e, todavia, em certo sentido, de novo, independente, comandando e agindo por vontade própria, como pode, enquanto totalidade, viver, crescer, subsistir por um lapso de tempo? E tudo isso, visivelmente, não acontece por meio da consciência. Para esse milagre dos milagres, a consciência é justamente apenas uma ferramenta e nada mais, de igual modo que o entendimento e o estômago são uma ferramenta. A luxuriante ligação em conjunto das mais múltiplas formas de vida, a coordenação e a subordinação entre atividades superiores e inferiores, a miríade de comando e obediência, que não é nenhuma obediência cega, menos ainda mecânica, porém seletiva, perspicaz, ponderada, até mesmo uma obediência que resiste. Todo esse fenômeno corpo, considerado segundo uma medida intelectual, é tão superior à nossa consciência, ao nosso espírito, ao nosso pensar, sentir e querer, como a álgebra é superior ao 1 mais 1. Fim de citação. Bem, meu tempo aqui já está passando do desejável, eu queria apenas fazer essa aproximação, então eu vou concluí-la não com um texto meu. Se prosseguisse no meu próprio texto, eu tentaria mostrar como é que nós podemos pensar a contrapartida em Nietzsche da gênese do objeto físico, do objeto do ser vivo, depois do psiquismo e depois do ser social. Mas eu não vou fazê-lo em respeito aos meus colegas, em respeito a vocês. Eu vou apenas agradecer o convite, na minha modesta opinião, brindando-os com a citação de um póstumo, que é uma das coisas mais belas do último Nietzsche que eu conheço. A tradução é da minha própria autoria. Sabeis, vós também, o que é o mundo para mim? Devo eu mostrá-lo a vós em meu espelho? Este mundo é um portento de força, sem começo, sem fim, uma prodigiosa grandeza de força, que não se torna maior, não se torna menor, que não se consome, mas apenas se transforma, inalteravelmente grande como todo, uma economia sem dispêndio nem perda, mas também sem crescimento, sem ingressos, cercada pelo nada como por sua fronteira, que não é um nada dissipatório, perdulário, nada de infinitamente estendido, porém como uma força determinada, inserida num determinado espaço, e não em um espaço que em algum lugar fosse vazio, antes, porém, como força por toda parte, como jogo de forças e ondas de forças, ao mesmo tempo um e muitos, elevando-se aqui e ao mesmo tempo diminuindo acolá, um mar de forças em si mesmo, um mar em precipitação e refluxo, eternamente se transformando, eternamente tornando atrás, com imensos anos de retorno, com montante e vazante de suas figuras, impelindo sempre adiante, desde as figuras mais simples até as mais variadas, a partir do mais imóvel, rígido, frio, para o mais ardente, selvagem, dilacerado consigo mesmo, e então de novo regressando da plenitude ao simples, do jogo das contradições de volta para o prazer do uníssono, afirmando-se a si mesmo ainda nessa igualdade de seus trilhos e anos, abençoando-se a si mesmo como que tem de retornar eternamente, como um vir a ser que não conhece qualquer fastio, qualquer estar cansado, qualquer fadiga.
Este é o meu mundo dionisíaco, do eterno criar-se, do eterno destruir-se, este mundo de segredos e da dupla volúpia, esse meu mundo para além de bem e mal, sem meta, se a meta não se encontra na felicidade do círculo, sem vontade, se um anel não tem, a boa vontade para si mesmo. Quereis um nome para este mundo, uma solução para os seus enigmas, uma luz também para vós, os mais ocultos, os mais fortes, os mais intrépidos, os mais noturnos? Este meu mundo é vontade de poder e nada além disso. E também vós mesmos sois esta vontade de poder e nada além disso. Muito obrigado.